Olá, bem-vindo ao canal Pura Matemática. Eu sou o professor Jaime e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de limites, falando de limites no infinito. A ideia de limites no infinito é entender o comportamento de uma função quando x tende a mais infinito ou quando x tende a menos infinito. Tá? Ou seja, entender os seguintes limites. Limites de f de x quando x tende a mais infinito ou o limite da f de x quando x tende a menos infinito. Como primeiro exemplo, a gente vai utilizar a função f de x igual a 1 sobre x. Nessa função, primeiro a gente vai construir uma tabela. A gente vai atribuir alguns valores para o x e encontrar os valores de f de x, os valores de 1 sobre x. Como a gente quer x tendendo a mais infinito ou menos infinito, nós vamos aumentando os números positivamente e negativamente. Então a gente tem ali mais ou menos 1, em que f de x vai ser mais ou menos 1. Depois a gente escolheu mais 10 e menos 10, onde o valor da função vai ser mais 0,1 e menos 0,1. Depois a gente tem mais 100 e menos 100, o valor da função vai ser 0,01 e menos 0,01. E assim por diante para os valores de 1000 e menos 1000, 10.000 e menos 10.000. Olhando pela tabela, a gente consegue observar o comportamento da função quando x cresce ou decresce, indefinidamente. O comportamento da função é de se aproximar de zero, certo? Aqui no gráfico a gente pode ver melhor, os pontos P representam os pontos da função quando x está aumentando indefinidamente, ou seja, quando x tende a mais infinito. Aquele ponto P está ficando cada vez mais próximo do eixo x. Ele anda na função de forma a se aproximar do eixo x cada vez mais. Assim como o ponto Q, ali no terceiro quadrante, ele representa o limite quando x tende a menos infinito. Ele representa os pontos quando x decresce infinitamente. E a gente observa que esse ponto Q também está se aproximando do eixo x, ou seja, ele está se aproximando cada vez mais de zero, certo? Bom, e o que acontece então? Se os valores de uma função se aproximam cada vez mais de um determinado número L quando x tende a mais infinito ou quando x tende a menos infinito, então a gente vai escrever que o limite da f de x quando x tende a mais infinito é igual a L, ou o limite da f de x quando x tende a menos infinito é igual a L, certo? Para a função 1 sobre x, o que nós temos? Nós temos que a função, conforme x cresce ou decresce infinitamente, a função se aproxima de zero, não é? Então, a gente escreve limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito é igual a zero, e o limite de 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, é igual a zero. Para ambos os lados, a função está se aproximando de zero, certo? Então, o que acontece aqui é que y igual a zero, aquela reta horizontal ali, representada pelo eixo x, cuja equação é y igual a zero, ela é chamada de assíntota horizontal para a função 1 sobre x, para a função f de x igual a 1 sobre x. Tá? Então, de modo geral, se a gente tiver que o limite da f de x, quando x tende a mais infinito, é igual a L, ou o limite da f de x, quando x tende a menos infinito, é igual a L, nós temos que a reta horizontal y igual a L é chamada de assíntota horizontal da função. Uma observação: não é necessário que aqueles dois limites tendam a L, basta que um deles tenda a L, ou quando x tende a mais infinito, ou quando x tende a menos infinito, basta que um deles tenda a um valor L, que a função vai ter uma assíntota horizontal em y igual a L, ok? Aqui, nesse exemplo, olhando ali pelo gráfico da função f de x, nós temos que o limite da f de x quando x tende a mais infinito é 2, a função está se aproximando daquela linha horizontal em y igual a 2, e o limite da f de x quando x tende a menos infinito também é 2. Conforme o x decresce indefinidamente, aquele ramo da função ali, abaixo à esquerda, ele está se aproximando cada vez mais da reta horizontal y igual a 2 também. Então, y igual a 2 é uma assíntota horizontal dessa função, ok? Ali, de novo, uma animação, onde a gente vê os pontos P e Q
que correspondem a x tendendo a mais infinito e menos infinito, eles estão cada vez mais se aproximando da reta horizontal y igual a 2, sem nunca encostar ou cortar essa reta. Agora uma pergunta. Uma função, ela pode ter mais de uma assíntota horizontal? O que vocês acham? A resposta é sim, ela pode ter mais de uma assíntota horizontal. Na verdade, ela pode ter no máximo duas assíntotas horizontais. Por quê? A assíntota horizontal ela é obtida com o limite quando x tende a mais infinito ou o limite quando x tende a menos infinito. Se esses dois limites tiverem valores distintos, por exemplo, um deles vale L1 e o outro vale L2, então nós teremos duas assíntotas horizontais para essa função. Tá? Então, uma função ela pode ter no máximo duas assíntotas horizontais. Um exemplo disso é a função arco tangente de x, a função inversa da função tangente. Essa é uma função que possui duas assíntotas horizontais. Quando x tende a mais infinito, essa função se aproxima cada vez mais de π-meios, da reta y igual a π-meios. Então, y igual a mais π-meios é uma assíntota horizontal dessa função que corresponde a x tendendo a mais infinito. E quando x tende a menos infinito, essa função tende a menos π-meios. Logo, y igual a menos π-meios é uma outra assíntota horizontal para essa função. A gente pode ver isso bem ali no gráfico, onde as retas y igual a π-meios e y igual a menos π-meios estão marcadas ali, pontilhadas, tá? E representam as assíntotas horizontais da função f de x igual a arco tangente de x. Por hoje era isso e até a próxima aula.